Vascão da Gama, hein, Breno? Vamos lá então pra gente falar do Vasco. O Vasco que só joga dia 13 ou 14 de abril na estreia do Brasileirão contra o Grêmio, mas já começa a detalhar a programação para essas 4 semanas. Essa é a primeira. Além dessa, o Vasco tem mais 3 semanas sem jogos. O elenco se reapresentou anteontem e amanhã já tem jogo treino. Primeiro vai ser contra o Olaria, aqui no Rio mesmo. Vai ser o primeiro desses jogos treino. Inclusive, o Vasco até cogitando jogos treino contra Corinthians e São Paulo nas próximas semanas. Inclusive aproveitando também a data FIFA, né? Então o Vasco vai aproveitar esse período também. Na semana que vem, vão ser 3 dias de treinos intensivos, terça, quarta e quinta. O elenco vai se concentrar num hotel na Barra da Tijuca e vai ter treinos de manhã e de tarde. Então vai ser uma espécie de concentração que a equipe vai ter na semana que vem, com treinos intensivos, pensando na sequência da temporada. Atibaia está descartada, a viagem para Atibaia. Eu tinha falado sobre ela nesses dias. O Vasco cogitou fazer uma intertemporada por lá, mas não vai mais não. Vai continuar no Rio de Janeiro e realinhando as coisas por aqui, porque é importante também a gente lembrar que essa semana está sendo fundamental para rearrumar a casa. Enquanto isso, o elenco se preparando para a sequência da temporada. Só em 13 ou 14 de abril a estreia no Brasileirão, e até lá o Vasco só treinando. Meu parceiro Bruno Azevedo. Pois é, existe de fato assim aparentemente um ruído de comunicação entre os profissionais do futebol com a empresa que comanda o Vasco, né, Gabriel? Então, a gente já concordou aqui por A mais B que de repente a montagem de elenco não foi legal, né? Pelo menos nesse primeiro momento. O que tem se comentado é que a 777 deixa o processo um pouco mais burocrático. E aí, assim, eu não quero aqui imunizar o Alexandre Matos, enfim. Mas parece que realmente o Vasco não conseguiu trabalhar da melhor forma no mercado. E ficou devendo uma outra opção. Tá com um elenco que poderia ter um pouco mais de qualidade técnica. Eu acho que o Vasco tem que aproveitar essa janela nacional. Não adianta a gente ficar aqui, né, levantando hipóteses, né? Tá vazando print na internet. É fato que o Vasco tá com um elenco que não é o elenco suficiente para de repente ter um campeonato brigando em parte de cima, lutando por algo um pouco melhor. Então a gente fica no aguardo, né, de um Vasco corrigindo essa situação. Porque vai precisar de mais reforços. Tá precisando de pontas, tá precisando de meias. Repito, não é gastar dinheiro de qualquer jeito. Entendo, né, a cautela da 777, mas o futebol ele vai precisar de um pouco mais de agilidade. Se você burocratizar muito o processo, vai ficar para trás do mercado. Que coisa, hein? Fala, Breno Monsef, mano aí. Vamos lá pra gente então repercutir a bomba do dia. Agora de tarde, a demissão do Alexandre Matos, agora ex-diretor de futebol da Vasco SAF. Ele que chegou no final do ano passado e foi demitido. Eu vinha falando ao longo da semana sobre a pacificação interna a qual o Vasco vinha passando entre a comissão técnica e a direção de futebol. Entre essas duas partes, parecia que as coisas estavam se resolvendo, mas aí tivemos o vazamento de print de conversa do Alexandre Matos com o jornalista Lucas Pedrosa. E até o Pedrosa falou na internet que foi uma conversa em off, né? Isso foi vazado e acabou gerando um ruído interno entre o Alexandre Matos e a direção da Vasco SAF. A comissão técnica, no passado, fez pedidos que não foram aceitos, seja para a diretoria de futebol ainda antes do Matos, ainda com o Paulo Brax, ou seja também para a direção da SAF. O próprio Ramon Dias falou sobre isso à imprensa argentina no final do ano passado. O Matos também fez pedidos que não foram aceitos pela direção da Vasco SAF. Isso veio a público em pronunciamentos e coletivas recentes, e ficou um grande conflito interno. E aí até nesse sprint, era uma conversa com o jornalista Lucas Pedrosa, e vale recordar, porque abrindo aspas até pro Matos, ele diz assim: por mim, tanto faz quem viesse. Até porque, como eu já disse N vezes, não tem o poder do sim ou do não. Fecha aspas. E o Matos também falou que quem escolhe e quem avalia jogadores é a comissão técnica, junto com o departamento de scout da 777. E aí ele até falou assim: eu executo o que liberam. Então foram aí frases ditas pelo Alexandre Matos em conversas vazadas, em conversas de WhatsApp. Bom, de 22 para 23, no início da Vasco SAF, a gente teve o Luiz Melo como CEO e o Paulo Brax como diretor de futebol. O Brax ficou até o fim da Série A do ano passado, o Luiz até caiu antes. E para 2024, o Lúcio Barbosa, depois que assumiu como CEO da Vasco SAF, trouxe o Alexandre Matos. E aí lembrando que, aí vamos falar do trabalho. No ano passado,
com o Brax, a gente teve mais de 100 milhões de reais em contratações na primeira janela, e aí tivemos uma segunda janela um pouco mais enxuta, mas com nomes que viraram titulares na equipe do Vasco. E esse ano, na primeira janela, os mesmos 100 milhões por baixo, né? Tivemos esses valores sendo superados, mas colocando no mesmo patamar de investimento do ano passado, mesmo também nesse valor a gente tendo tido vendas como do Marlon Gomes e do Gabriel Peck. E lembrando os investimentos feitos: João Vitor, zagueiro, quase 32 milhões de reais. Adson, quase 27 milhões de reais. Juan Esforça, 25 milhões de reais. Paulo Henrique, quase 5 milhões de reais. Rojas, 3 milhões e 200 mil reais. Matheus Cocão, 2 milhões de reais. E o Praxedes, na renovação do empréstimo, 1 milhão e 300 mil reais. Bom, em nota, o Alexandre Matos deixou claro que existem divergências na forma em que ele e a 777 enxergam o futebol e que ele foi comunicado do não prosseguimento dele à frente da direção de futebol. Agradeceu a todos e desejou sorte. É claro, deixando aí nas entrelinhas também que ficou clara essa relação entre o vazamento das conversas e a demissão dele na tarde de hoje. A parada que fica clara é o que a gente já imaginava em termos de saber do trabalho do Alexandre Matos, de que forma ele é conduzido, de que há uma desconexão muito grande entre a forma da 777 trabalhar e do Alexandre Matos trabalhar. O Alexandre é um cara agressivo no mercado, é um cara que vai, de fato, inchar elencos pra tirar dali os melhores jogadores, de fato. Ele vai fazer contratações, muitas não dão certo, mas, por exemplo, se a gente observar o time do Palmeiras, que é um grande exemplo, os grandes jogadores do Palmeiras que levou pra lá foi o Alexandre Matos, Rafael Veiga, entre outros. É o grande trabalho da carreira dele, né? É isso. Contratou muita gente já foi embora, não deu certo. Gastou muito dinheiro pra chegar àquele grande elenco, Aquele grande elenco, isso aí. E no Vasco ele não fez isso. Teve um gasto de dinheiro grande, o Vasco foi o quinto clube que mais gastou na última janela, mas perdeu muitas disputas. Então acho que os primeiros nomes que surgiam ali, que o Vasco ia tentar, eram os nomes que o Matos queria. Perde disputa por conta da burocracia com a 777, e aí tentou-se fazer ali uma equação, e ainda tem uma atuação muito forte, como a gente ouviu no noticiário do Breno, a apuração também do Lucas Pedrosa e tudo mais. Tem uma atuação muito forte na comissão técnica, né? Parece que o Ramon Dias tem mão de ferro ali em relação a quem ele quer trazer ou não. Enfim, ele tem ali uma opinião forte. Então tá tudo claro aí, não ia dar certo. Dessa forma, não seria a forma que o Vasco conseguiria fazer um elenco forte. Pelo menos é assim que eu vejo. E não tem um elenco forte. O Vasco tem um elenco com muitos problemas já no time titular. O Vasco não tem volante de qualidade, na minha visão, para serem titulares absolutos de uma equipe que busca o que o Vasco busca na temporada, e não ter jogadores de lado, por exemplo. No futebol de hoje, você não ter volante de jogadores de lado, isso compromete muito quando você tem a bola. Então é muito difícil. E isso foi demonstrado nas partidas, principalmente contra o Nova Iguaçu. Isso fez o próprio Ramon Dias modificar o esquema tático dele, né? O Ramon teve que jogar com 3 zagueiros porque ele não tinha jogadores de lado de campo. E ele passou a explorar o Lucas Piton e o Paulo Henrique. Exato. Porque não tinha esses pontas. E você esqueceu de mencionar uma situação que não é culpa necessariamente do Matos, mas faz parte da estratégia da 777 quando ela compra um clube no Brasil. A negociação de jogadores. O Vasco perdeu o Marlon Gomes, que poderia ser um substituto, por exemplo, pro Jair e pro Paulinho, que estão lesionados, e perdeu o Gabriel Peck. E é o melhor jogador de lado que tinha à disposição. Tem uma grande diferença entre o Peck e o Adson? Talvez pra não. Mim tem. Mas o Peck já estava adaptado. O Adson não. O Peck fez um bom campeonato brasileiro, principalmente na reta final. Eu acho que são características semelhantes. O Adson tem a vantagem de ter tido uma experiência, mesmo que rápida, no futebol europeu. Mas o Peck já sabe o que é jogar no Vasco, né? E o Adson ainda tá se adaptando ao clube. Falta a 777 um pouquinho de senso de urgência. De entender que para você negociar jogadores, para você comprar jogadores mais jovens com potencial de revenda e torná-los esses jogadores interessantes para o mercado, você precisa de um time competitivo. E para você ter um time competitivo, você tem que coçar o bolso, cara. Não adianta. Fez não sei quantos aportes. Insuficiente. Pagou 40 e tantos milhões no João Vitor. Jogador bom custa caro, gente. Para você conseguir se tornar competitivo e, por consequência, desenvolver os seus jovens jogadores para que eles sejam vendidos, você tem que ter um time forte. Eu acho que o maior exemplo disso é o Botafogo. O Botafogo foi atrás de jogadores mais velhos e montou um time competitivo. O Vasco sempre tem esse entrave, né? Esse empecilho. Não,
Vamos trazer o cara com potencial de revenda. Beleza, aí foi lá, trouxe o Sforza. O Sforza é titular absoluto do Vasco? Não. Vai resolver os problemas do Vasco? Esse ano Não acho vai. muito difícil ser. O Adson vai resolver os problemas do Vasco? Não vai. O único jogador realmente comprado que chegou e resolveu os problemas foi o Verratti. Que é mais velho. Já beirando os 40 anos de idade. Era o artilheiro do Campeonato Argentino. O Vasco vai lá no Belgrano, compra o passe dele, ele vem pro Vasco e começa a jogar. Então, existe um abismo entre os objetivos do Alexandre Matos e os objetivos da 777. Mas o Alexandre Matos também conduziu mal demais algumas situações. O vazamento desse print pra mim é um absurdo, né? Principalmente com o que foi escrito ali, né? Ah, por mim tanto faz quem vem. Não tem tanto faz, irmão. Você trabalha pro Vasco e você precisa buscar um jogador que atenda aos interesses da comissão técnica da 777 e do elenco. Ah, é difícil, é muita coisa, mas você é bem pago pra isso, irmão. Essa é a tua função. E a gente não é inocente, a gente sabe que o Alexandre Matos tinha total certeza da autonomia que ele teria ou não teria no momento de buscar uma contratação. Ele sabia disso, ele sabia muito bem onde ele estava se metendo. Então, por isso que eu não consigo avaliar o trabalho do Alexandre Matos como um bom trabalho. Tomara que o próximo diretor de futebol consiga administrar essa frieza da empresa, mas ao mesmo tempo trazer a paixão do torcedor para que o Vasco seja competitivo de novo. E acelerar negociações, né? Lembrando, foi um momento muito difícil para você perder um diretor de futebol, né? A janela vai reabrir agora com os destaques dos estaduais. Era um momento de você preencher o elenco com jogadores mais acessíveis para que o Vasco não chegue lá em julho com o mesmo desespero da janela de julho do ano passado. Lembrando que metade do campeonato brasileiro já vai ter passado quando a janela europeia abrir novamente. E aí você vai contratar no desespero de novo?